Olá, estudantes do curso de Teologia da Unimes Virtual, professora Suelen. Estou aqui para a nossa web temática de Teologia Sistemática 2, o Ser de Cristo. E eu quero especificamente comentar um pouquinho sobre as nossas atividades, né, a TD1 e a TD2, né, que se encerraram ontem. Eu ainda vou corrigir a TD2, mas assim, eu quero reforçar algumas questões importantes, né, a respeito dessa questão de diferença de alta cristologia, baixa cristologia e também, né, da própria questão da Epístola aos Hebreus, né, como que ela configura, como que ela constrói essa figura de Jesus como Cristo, né, como Messias e especialmente, né, como sumo sacerdote, né? Esse é o tema principal da argumentação da carta aos Hebreus, né? Apresentar Jesus como sumo sacerdote, né, e como o sacrifício eficaz de uma vez por todas, né? Esse é o objetivo que se tem ali na carta ao discutir, ao argumentar. É uma carta extremamente argumentativa, né? Então vai construindo. Então vamos começar, né? Eu gostei muito, né, das respostas de vocês. Vocês foram trabalhando ali, fazendo essa concepção de entender, né? Porque dentro da teologia sistemática a gente tem dois modos de fazer a discussão, que é essa percepção da alta cristologia e da baixa cristologia, né? Então, assim, não é um é melhor, não é essa questão do alto e baixo querendo colocar qualidades, qual é o melhor jeito, mas são formas e percepções. Então, a alta cristologia é a discussão teológica que vai partir do princípio de Jesus, enquanto Deus, enquanto divindade, e que desce e que vem à Terra, que se encarna a, como ser humano, como gente, e vive depois. Aí a gente tem toda a narrativa bíblica que viveu, ensinou, pregou, fez milagres, né, ter sido preso, morto, sepultado, ressuscitado. Então, assim, mas parte, né, desse princípio de Jesus divino, antes de se encarnar. E isso é muito presente no Evangelho de João, nas cartas joaninas, que a gente tem, né, de João 1, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, a gente tem isso em João 1, no prólogo, a gente tem isso em Filipenses também, né, que ele esvaziou a si mesmo, tornando-se em forma de homem, ser humano, se humilhando até a morte, morte de cruz, né? Não, não quis sobressair, né? Um texto bem conhecido, Filipenses 2, se não me falhar a memória, né? Que também vai trazer essa ideia do divino que se encarna, mas aí, né, nessa questão do Filipenses, tem esse esvaziamento de Jesus para se encarnar. E João já traz essa questão que o próprio Deus se encarnou em Jesus Cristo, né? Então, que o próprio Jesus é Deus, né? Fica ali no próprio primeiro versículo do Evangelho de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas aí a gente precisa entender que a teologia de João, os escritos de João, tanto o Evangelho quanto as cartas, são escritos mais tardios, são um dos últimos escritos do Novo Testamento. Então já é uma época em que os movimentos cristãos, né, os cristianismos, né, porque a gente tem essa pluralidade, ele está muito vivo sem a, a figura de Jesus. Já é um movimento em que Jesus já morreu, já é um tempo em que tem essa ruptura de fato com o judaísmo, né? O Evangelho de João é escrito pelo menos por volta do século 90, ou do ano 90 da Era Comum, do primeiro século. No ano 70 se tem a destruição pelo Império Romano do Templo de Jerusalém, e a partir daí começa realmente ter tem-se, né, essa ruptura marcada mesmo entre judaísmo e cristianismo.
Porque até então, o movimento de Jesus, né, nos seus primórdios, ele sai como um grupo dentro ali do judaísmo, junto com saduceus, fariseus, zelotas, né? Havia vários outros movimentos messiânicos, né? Que são vários movimentos de que as pessoas se colocavam como Messias. Então, assim, enxergavam em outras pessoas o Messias prometido, esperado, né? Anunciado pelos textos da Bíblia hebraica, né? Ou Antigo Testamento. Então, a gente tem isso. Então, assim, já é uma teologia mais tardia, né? Em que essa construção desse pensamento de Jesus divino é muito forte. E aí a gente tem a baixa cristologia, que é o quê? Que é entender Jesus de Nazaré e essa figura histórica, e como essa figura histórica foi ganhando essa percepção, essa crença de divindade. Então, assim, são modos de enxergar e discutir a questão, né? Então, de entender o Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, como que ele foi sendo reconhecido como Messias, como Cristo, e como as comunidades cristãs, então, foram percebendo que ele era o Messias e foi se tornando, esse desenvolvimento dessa crença de Jesus como Deus, né? Então, vai trabalhar um pouco mais desse processo histórico de desenvolvimento da crença, né? E é muito interessante a gente pensar e dialogar as duas formas, né? Para a gente pensar teologia, porque se a gente ficar só numa, a gente está fazendo história. Ok, é uma pesquisa histórica. Mas na teologia a gente tem que aprender a dialogar. É importantíssimo a gente consultar, a gente saber, né, a gente ter as ferramentas da história, para que a gente possa então entender, olha, uma figura assim, né? E como foi esse processo. E aí entender qual o significado para aquelas comunidades entenderem Jesus como Deus. Qual o significado para as comunidades de hoje, as comunidades cristãs, entenderem Jesus como Deus? Qual que é a importância, como que isso significa o mundo, né? Nessa ideia de significado de mundo das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E aí, cada evangelho, carta, vão fazendo essa teologia, vão argumentando mesmo acerca da figura de Jesus, né? As suas percepções. Então, assim, a gente vai tendo características, por exemplo, o evangelho de Mateus vai colocar Jesus como um novo Moisés, inclusive constando lá a narrativa que Jesus fugiu para o Egito para Herodes não matar. Quem tem que ser escondido para o faraó não matar quanto criança? Moisés, né? E aí essa referência ao Egito é justamente referência a Moisés. Jesus vai ensinar a, a lei, vários ensinamentos, aonde? No monte, né? A gente tem ali o Sermão da Montanha, os capítulos 5 a 7 no Evangelho de Mateus, que é justamente isso, de trazer, olha, Jesus, ele vai para o monte para transmitir os ensinamentos de Deus, como, né, essa narrativa dessa memória de Moisés, né? Então, para o Evangelho de Mateus é importantíssimo trazer essa questão de Jesus como o novo Moisés, né? João como o verbo, né, como a própria divindade encarnada, já um evangelho mais tardio. E aí a gente tem a carta aos Hebreus, que foi o tema da nossa TD2, né? A carta aos Hebreus, né, que a gente entender então como a carta aos Hebreus vai construir, né, essa figura de Jesus, então, como o, o sumo sacerdote, né? Então, assim, ela vai trazer, ela vai trabalhar, né, essa argumentação, né, que é uma argumentação, uma interpretação. A gente lê a carta aos Hebreus, a gente observa mesmo essa questão interpretativa, né, em que o autor, né, que está escrevendo a carta, ele está interpretando, né, os conhecimentos que ele tinha
das escrituras, né, da Torá, dos profetas, dos escritos, principalmente a Torá, porque ele vai trabalhar muito com essa questão do sumo sacerdote e sacrifício, né? Então, ele está fazendo essa interpretação, está além dos textos e fazendo essa interpretação a partir de Jesus, entendendo Jesus, então, como esse sumo sacerdote, como aquele que se oferece a si mesmo, como sacrifício de uma vez por todas, né? E aí a discussão está escrevendo realmente a Hebreus, ou seria a gentios, né? Então tem essa discussão, e o que levanta e aponta. E aí é muito interessante, porque a carta aos Hebreus, ela vai fazer essa discussão a partir dessa configuração, desse entendimento da alta cristologia, né? Vou até ler o início da carta, que começa assim, tá? Hebreus capítulo 1, vou ler do 1 ao 4, só para a gente ter uma noção aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e é a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele traz toda essa questão, vai trazer essa própria ideia de anjo que é muito presente nesse período, né, dos finais do segundo, primeiro século antes de Cristo, no primeiro século e depois também. E o verso 3 vai destacar, né, essa questão, é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Então, Cristo já colocado aqui, né, como essa expressão exata, né, e depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, assim, é uma linguagem que vai trazer, né, a carta aos Hebreus, essa interpretação mesmo das leis, especialmente relacionada às questões, de sacrifício e oferta, né, e apresentando, então, Jesus como o sumo sacerdote, né? Então, assim, são vários capítulos reforçando essa teologia, essa concepção, né, essa discussão teológica, dessa reflexão de Jesus como Cristo, como Messias, mas assim, o sumo sacerdote, né? Então é muito interessante a gente perceber como cada carta, cada texto, cada evangelho vai desenvolvendo a sua reflexão. Então, isso é muito importante a gente entender o contexto das cartas escritas, né, para que a gente possa, então, fazer e construir, né, a nossa discussão teológica a respeito do ser de Cristo, né, e até mesmo a gente pensar, já falei isso com vocês na aula de Sistemática 1, né, que o dia que a gente conseguir pegar, definir Deus e botar um ponto final, Deus é isso, Deus deixa de ser Deus. Porque a gente vai estar simplesmente colocando numa caixinha de concepções humanas. As nossas reflexões acerca de Deus é a partir da linguagem que nós expressamos, né, das pessoas que expressam, que têm a sua vivência, a partir de textos, né, sempre relacionando o que isso significa na época que foi escrito, para qual que é a compreensão de mundo para aquele povo, como isso reflete para as comunidades que creem hoje. Então, assim, é sempre a partir de uma linguagem. E essa linguagem nunca será absoluta, suficiente para poder descrever, para poder tratar. Então, a gente sempre faz esse diálogo, e é importante a gente fazer esse diálogo também com a história, né? Então, sempre entendendo os espaços, né, de discussão e como que a história também contribui para a gente refletir também teologicamente. Nós vamos ficando por aqui. Daqui 15 dias nós teremos outra web temática, então já anotem aí, no dia 13, no mesmo horário, às 19 horas, nós teremos então mais uma web temática
para a gente trabalhar mais algum assunto importante, né, da nossa disciplina, e até mesmo vocês quiserem mandar para mim alguma sugestão, professor, poderia aprofundar um pouquinho mais isso aqui, pode me escrever também no chat, para a gente reforçar, porque esse é um tempo para vocês tirarem dúvidas, para vocês aprofundarem assuntos. Então, boa noite, bons estudos e um forte abraço.